Olá, salve, salve, muito bom dia. Tá começando aqui pela PAN. É a nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça-feira, 24 de setembro de 2019. Discurso de abertura em instantes. Jair Bolsonaro abre os debates da Assembleia Geral da ONU em Nova York e a gente vai estar acompanhando, sim, aqui no Morning Show, claro. Vaza Jato, a repercussão de uma reportagem da revista Cruzoé sobre a qual Glenn Greenwald conversou com hackers sobre a estratégia de publicação de conversas obtidas ilegalmente. Uma câmera na mão e muitas ideias na cabeça, uma conversa com o ator Christian Malheiros e o diretor Alexandre Morato sobre o filme Sócrates e o cinema brasileiro. Esses são alguns destaques do Morning Show que está começando e você aí nos acompanha até às 11h30, seguimos por aqui, ó. Daqui a pouco o presidente vai fazer aí o discurso de abertura, como eu falei, na Assembleia Geral da ONU em Nova York. A gente vai acompanhar. Assim que tivermos o som direto de lá, cortamos a nossa programação para ouvir a fala do presidente Bolsonaro. Enquanto isso, vamos tocando o nosso barco aqui. Paulinha, temos uma hashtag para chamar de nossa? Bom dia. Sim, senhor Edgar, vamos usar a hashtag Fala Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai ouvir o que diz o presidente na ONU. Então vocês vão poder comentar esse discurso através da nossa tag e também palpitar em outros assuntos aqui do Morning Show através da hashtag Fala Bolsonaro. Boa, outra maneira de você interagir com a gente é pelo nosso WhatsApp 11 931 7009, pode mandar uma mensagem. Fique à vontade para comentar qualquer uma das pautas aqui do programa, tá bom? 11 931 7009, grava com o celular na horizontal para o vídeo ficar bacana. No mais, você nos acompanha em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso site jp.com.br, também em nosso canal no YouTube e nas mídias sociais. Estamos também no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe lá o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Vamos lá, abrindo o Morning Show de hoje. Ué. Eu não abri meu Abre o microfone, é importante. Abrindo o meu microfone agora, para eu poder falar. Vamos lá, a linda história de amor pelo Palmeiras, protagonizada por uma mãe e pelo filho deficiente visual, foi laureada ontem durante a premiação da entidade máxima do futebol, a FIFA. Ô Vini, o Galvão Bueno diria, haja coração, mas você imita melhor que eu. Haja coração. Não, olha, de fato. Foi emocionante, né? Foi emocionante demais. Aliás, quem já teve a oportunidade de acompanhar essa história da Silvia Greco e do filho dela, o Nicolas, que é deficiente visual, ele tem um grau leve de autismo também, já viu como essa história é linda, como essa história é emocionante, como essa história, ela de verdade, ela acaba inspirando outras pessoas. E agora a Silvia também teve essa oportunidade, Edgar, de uma história que já estava viralizada para o mundo, mas teve a oportunidade no palco maior do futebol, no palco da entrega da premiação ali da FIFA, de contar um pouco mais sobre ela, né? Foi uma votação aí popular, com 3 histórias de torcedores, foi o prêmio FIFA Fan, né? E ela foi eleita aí como a história mais bela do ano. Vamos relembrar um pouquinho, né? Essa história ela foi contada pela TV Globo, uma matéria do repórter Marco Aurélio Souza, que teve a sensibilidade de olhar para a arquibancada, de olhar para a torcida e encontrar esses dois personagens, né? Num jogo entre Palmeiras e Corinthians, o Marco Aurélio Souza encontrou ali a Silvia Greco junto com o seu filho Nicolas, né? Na época ele tinha 11 anos. E o que acontece, Edgar? Ela vai narrando o jogo para o filho. E ela teve... o Nicolas também, ele é adotado, né? E olha só a história. Ele nasceu com 5 meses, prematuro, né? Com apenas meio quilo. E aí estava ali na fila de adoção e a Silvia era a 13ª
na filha de adoção, mas as 12 primeiras da fila não quiseram adotar aí o Nicolas. E aí ela adotou nos 5 primeiros anos. Aí ele não desenvolveu, né, a retina, por isso não teve a visão, e com 5 anos de vida também se descobriu ali que o Nicolas tinha um grau leve de autismo. Então ele vive muito em casa, ele vive um mundo muito particular dele ali na casa dele, mas ele sempre fala para a mãe que o estádio de futebol é o maior prazer que ele tem de conviver fora da casa. Então a Silvia Greco, sempre que tem a oportunidade, ela leva ele aos campos, ela leva ele ao estádio, leva ele nos jogos do Palmeiras e vai ali narrando. Inicialmente, aquela imagem demais, né, Vini? Ela falando ali no ouvido dele. Muito legal. E a expressão dele, né, também, Isso. né? Conforme o time vai atacando. Isso. Né? O gol é a explosão, né, para todo mundo. Imagina para ele que tem aguçado os outros sentidos por conta da deficiência visual, né, Vini? É incrível, né? O trabalho dessa mãe realmente é um trabalho... É fantástico. De muito amor, né? Inicialmente, Edgar, ela levava ele nos estádios e levava junto com um radinho para ele ouvir ali a transmissão. Só que ele foi ele tirava o fone, não queria ouvir no rádio. Então, aos poucos, porque ele queria ouvir ali a torcida, queria ouvir, né, como que estava o ambiente ali do jogo. E aí, aos poucos, ela foi fazendo esse papel de narrador, né, descrevendo ali um pouco das características dos jogadores também, né? Não só do jogo em si, mas falando como que é cada jogador, né? Não só do Palmeiras, mas também dos times adversários. E o Nicolas vai se sentindo assim cada vez mais incluindo. Ela fala que é uma forma de socializar cada vez mais o filho também com a sociedade. Isso é muito importante também. E também para as pessoas que estão ali no estádio de futebol, para que elas verifiquem, né, como que é uma pessoa com a deficiência visual, do que ela necessita, de como que ela deve ser incluída. Então o papel dessa mãe é fantástico. E até, Edgar, ela no momento que ela venceu o prêmio, ela subiu ali no palco, e o primeiro gesto dela também foi de compartilhar esse prêmio com outra história maravilhosa, né, que estava concorrendo junto com ela, que é do Justo Sanches. O Justo Sanches, ele é um torcedor fanático do Cerro Porteño, e ele perdeu o filho, que era torcedor fanático do maior rival do Cerro Porteño, o Rampla Juniors. E aí, o que ele fez? Em homenagem ao filho falecido, ele começou a acompanhar os jogos no estádio também do Rampla Juniors. Começou a todos os jogos. Ele falou até que foi uma falha dele quando o filho dele estava vivo, porque ele não acompanhava os filhos. Eles não se falavam muito de futebol, porque os dois eram rivais ali. Cada um torcia para um time, mas quando o filho morreu, ele começou a acompanhar os jogos do rival, prestando esta homenagem. E a Silvia Greco, no momento que ela subiu, ela fez questão também de prestar, de compartilhar esse prêmio. Foi o grande momento, viu, Edgar, deste evento. Ontem nós falamos um pouquinho aqui das expectativas, né, dos vencedores. Nós tivemos o Messi, né, como eleito aí o melhor jogador do mundo pela 6ª vez. Então ele acaba ultrapassando o Cristiano Ronaldo. Não deu pro Van Dijk, viu, Paulinha? Eu fiz a aposta ontem aqui. O Sami. Ele tinha números muito bons. Foi, Sami. O Van Dijk era o predileto de toda a mídia esportiva. Só que esqueceram um pequeno detalhe. Qual? Zagueiro. Zagueiro não ganha. Zagueiro não ganha. Só na história, só uma vez, que foi 2006, só que era ano de Copa do Mundo. E o Cannavaro foi campeão do mundo pela Itália. Sim. Não teve outro protagonismo. Ano de Copa do Mundo, geralmente a Copa interfere muito. Então é muito pequena a chance. Agora, uma coisa que as pessoas, já fiz minhas contas e tem uma notícia triste para dar. Fala. Pelé será ultrapassado em gols oficiais por Cristiano Ronaldo e Messi, porque esses caras não param de fazer gol. E o que vale na Europa não são 1000 gols, porque antes, claro,
devido às proporções, o mundo era muito diferente, mas o Santos fazia tour, então eles iam jogar contra clubes de campo, iam fazer jogos de exposição, e muitos gols do Pelé foram isso, era assim que se ganhava dinheiro. Então você convidava o Santos e jogava com seu time lá do bairro, da cidade mesmo, que não fosse profissional. Mas para os europeus, gols oficiais, então em breve Pelé perderá pelo menos esse posto de maior goleador de gols oficiais. Gols oficiais. Já tem algumas discussões disso, mas claro que isso não porque fazer 1000 nada. gols em jogos oficiais é muito difícil, né, Sammy? É que naquela época não tinha tantos jogos oficiais. Sim. Mas quando eu peguei uma estatística do Pelé no tempo, depois de 30 anos, ele começou a cair o número de gols. Coisa que não acontece com o Messi nem o Cristiano. Mas é curioso isso também, porque embora não tinham tantas partidas oficiais, tinham mais goleadas também, mais goleadas. Hoje tá muito mais parelho, né? O futebol ele tá muito mais equilibrado. Mais nivelado. Então tem muito 1-0, 1-0, 1-0. Mas olha, o Vini, você errou. Não, errei. Mas o Caio tá de prova. E o Messi se igualou a Marta. É o sexto prêmio dela. Dele. Dele. A Marta liderava como a jogadora mais premiada, né? Da ela até falou, até brincou, né? Não, mas eu ainda tô nativa aí, ainda tô jogando, ainda posso passar o Messi. Mas o Caio tá de prova que na redação eu falei que o Messi ia ganhar, né, Caio? Verdade. Ué, então você jogou uma bravata aqui, foi isso? Você falou que o Messi ia ganhar. Ele jogou nos 3. Seria muito mais legal se eu acertasse aqui no ar com o Van Dijk. Porque seria... O improvável. Seria um pouco mais improvável. É que foi assim, ó, no ar você falou do Van Dijk, na redação você falou do Messi, em casa você deu o Cristiano Ronaldo pra poder garantir. Jogou pra galera. Ô, Vini, mas eu queria voltar pra história bonita da mãe, que fez um discurso emocionante lá. A gente tem o áudio, inclusive. Tem um trechinho, né, dela falando dessa importância aí, da inclusão, dessa história ter viralizado para o mundo inteiro. Vamos lá, vamos ouvir. O futebol, ele pode transformar a vida dessas pessoas. É muito amor, é muita dedicação. E um simples gesto de eu narrar os jogos para o meu filho, tivemos a oportunidade de um jornalista brasileiro da TV Globo, Marco Aurélio Souza. Ele nos viu com os olhos e nos enxergou com o coração. E aí a nossa história rodou o mundo. Agradeço muito à FIFA por essa indicação e por hoje eu poder falar para o mundo do futebol que a pessoa com deficiência existe, que ela precisa ser amada, respeitada e incluída. Obrigado, Deus, por me permitir ser ponte e hoje representar não só meu filho, mas todos do mundo que têm alguma deficiência e que precisam de oportunidade. Obrigada. Tá aí, discurso lindo, emocionante, parabéns a Silvia Greco pelo trabalho que ela faz, pela forma que ela leva a vida do filho dela aí. É realmente uma história que deve inspirar a todos. E além do Messi também, Edgar, que a gente falou que foi eleito o melhor jogador do mundo, a Megan Rapinoe, essa sim, né, correspondeu aí às expectativas e foi eleita a melhor jogadora do mundo. E entre os brasileiros também, destaque para o goleiro Alisson, que foi eleito aí o melhor goleiro do mundo. Falado, Vini. Paulinha, vou contigo agora, ainda nesse clima de ONU, estamos aguardando aqui a fala do presidente Bolsonaro na ONU, vamos fazer a transmissão para você aqui no Morning Show. Vamos contar para os nossos ouvintes e espectadores, Paulinha, quem é Greta Thunberg? E por que o discurso dela tem provocado reações intensas aí? Então, a Greta é uma menina que desde agosto de 2018 tem chamado a atenção do mundo inteiro, porque ela decidiu, Edgar, que em todas as sextas-feiras ela iria para frente do parlamento para reivindicar que os políticos realmente tomassem alguma atitude em relação às mudanças climáticas e à preservação do meio ambiente, né? Isso desde agosto de 2018, então todas as sextas ela começou a se manifestar sozinho. Esse movimento recebeu um nome, Fridays for Future, se espalhou nas redes sociais, hoje ela tem milhões de seguidores e também culminou com algumas greves mundiais para que as pessoas sensibilizassem os governantes a respeito dessas causas aí climáticas. A gente teve até uma agora recente, no dia 20, que foi a terceira convocação mundial e encabeçada por essa menina, que é a Greta Thunberg, Edgar. E ontem na ONU, a gente estava falando de discursos impactantes, ela fez o seu discurso falando
sobre o seu ponto de vista na cúpula do clima, né? Ela que fez a abertura aos 16 anos. E ela fez um discurso bastante inflamado. A gente vai conferir aí um pouquinho do começo desse discurso e eu vou trazer alguns destaques da fala da Greta que repercutiram mundialmente. Solta aí, Murilo, por favor. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. Ela realmente ficou bastante emocionada na fala dela, Edgar. Bastante zangada mesmo com a situação, na verdade, do que ela considera um grande descaso dos governantes a respeito dessa causa. Ela começa dizendo, está completamente errado, eu não deveria estar aqui, eu deveria estar na minha escola, do outro lado do oceano, e vocês vêm até nós, jovens, para pedir esperança? Como vocês ousam? Vocês roubaram meus sonhos e minha infância com suas palavras vazias e ainda assim eu tenho que dizer que sou uma das pessoas com mais sorte. As pessoas estão sofrendo, estão morrendo. Os nossos ecossistemas estão morrendo. Nós estamos vivenciando o começo de uma extinção em massa e tudo que vocês fazem é falar de dinheiro e de contos de fadas sobre um crescimento econômico eterno. Como vocês se atrevem? E aí ela seguiu se aprofundando em relação às promessas, né, de emissão de carbono, que não seriam suficientes, mesmo as que são feitas ou as que não são cumpridas, ela vai um pouco mais longe aí dentro desses números. A Greta é Asperger, né, e como todo Asperger, ela é muito ciente desse problema. Foi um problema que ela se conscientizou aos 8 anos, aos 11 ela foi diagnosticada e eu acredito que, como todo Asperger, ela deva ter realmente mergulhado nesse universo e pesquisado muito sobre isso. Pelo menos é isso que dá conta as informações oficiais a respeito da trajetória dessa menina. Só para o ouvinte se localizar, essa síndrome, como que a Paulinha falou, ela gera uma questão antissocial, né? Uma dificuldade social, né? De relação social, uma quietude ali, a pessoa que vive dentro de um mundo muito próprio, né? E tem um jeito corporal também, alguma falta de jeito corporal, são essas características. O Messi também é Asperger, né? Dizem. Asperger, bem então, observado. São várias as características diferentes, mas eu acho que tem esse centro da quase que uma genialidade ou uma obsessão. Sim. Ele foca no assunto e destrincha o máximo que pode. E vai a fundo. Talvez aí parece claro que esse é o interesse, né, da Greta neste assunto, né? E foi fundo na questão do clima e desde os 8, quando diagnosticada, tem esse interesse. 11. Aí em 2018 começou com essas manifestações às sextas-feiras. Ela foi até cogitada para o Prêmio Nobel da Paz, então é uma menina que realmente, com a força de um, né, se fala muito disso, que com a força de um se mobiliza o mundo inteiro. Essa mesmo ela sendo uma adolescente, né, ela tem esse poder de mobilização, de ser capa de várias revistas e de levantar esse assunto, como a gente viu aí na ONU, com o coração mesmo, com muita fibra. A passagem dela também repercutiu bastante, porque teve um momento em que ela cruzou com o Donald Trump. Isso acabou virando um meme nas redes sociais na noite de ontem, se espalhando como fogo, porque a cara da Greta pro Trump é a nossa cara quando a gente vê o nosso olerite, é a nossa cara quando a gente pega o correio e, né, vê os boletos chegando. Então, teve esse momento da Greta com aquele olhar fulminante, assim, para a passagem do Donald Trump, que, como a gente sabe, é bastante cético a respeito dessas mudanças climáticas. E o próprio Trump, depois, deu um retweet do vídeo do discurso da Greta, sendo, de certa forma, irônico e dizendo assim, olha, ela parece uma jovem muito feliz, ansiosa por um futuro brilhante e maravilhoso. Tão bom ver. E essa história da Greta tá muito enfesada ali no discurso dela, né? E muito adolescente nesse jeito passional de defender uma causa. Foi usada meio que contra ela, viu, Edgar? Na internet, até hoje eu tava vendo um tweet, acredite você, de Eduardo Jorge.
que disse o seguinte, ó. Augusto de Franco notou bem que a menina Greta atravessou o samba de uma mensagem tão importante que ela vem trazendo há 3 anos ao substituir a paixão pela raiva na sua fala na ONU. Greta, mais compaixão para o drama do planeta Terra e menos ressentimento vai nos ajudar mais. Ou seja, tá mais preocupado com a embalagem do que com o conteúdo, né? Quer mais se preocupar com questões de marketing. Gente, olha essa garota. Teve também muita gente falando... Porque depois desse discurso, houve também a entrega ali de um documento dela, mais 15 jovens, um documento, uma queixa formal para a Unicef, que é o braço das Nações Unidas para a Infância, contra a falta de ação de governantes em relação à crise climática. E ali eles apontavam 5 das maiores economias do mundo, Alemanha, França, Brasil, Argentina e Turquia. E aí muita gente hoje levanta, por que a China não está nessa lista, né? Então... é aquela história, gente que adora, que achou incrível, que acredita muito na força da juventude, né, e dessa menina, e gente que acha que estão usando ela como escudo para sei lá o quê, ou que ela é manipulada, ou que ela é cria dos Soros, ou que a história não é bem essa, ou que a mãe dela devia cuidar melhor dela. Aquela grande discussão, né, Edgar? Que toma conta da internet. Eu quero saber o que é que vocês acham sobre isso. Eu quero muito falar sobre isso. Todo mundo tá mais se preocupando com a cara dela do que com o conteúdo da mensagem dela. Pra mim isso é muito assustador, é reflexo dos tempos. Eu queria que o ouvinte recebesse esse meu comentário aí com todas as ressalvas. Por favor, aliviem aí meu tom crítico. Afinal de contas, como eu conversei com a Paulinha lá na redação, a gente está tratando de uma jovem, né, de 16 anos, é uma menina. E na adolescência, muito mais importante, né, que a coerência e a acuidade intelectual é a capacidade de indignação, ainda que seja artificialmente inflada. O ouvinte da PAN hoje no Jornal da Manhã, ele foi brindado com um brilhante comentário do cientista político Bruno Garchagen sobre esse discurso histérico, né, da adolescente sueca. O Bruno ele identificou e lamentou esse grande equívoco da juventude e das pessoas em geral em depositar no Estado e nos políticos a responsabilidade pela transformação social. A concentração de poder, seja ele político, econômico ou mesmo midiático, ele só favorece as elites dominantes que invariavelmente se tornam opressoras e tirânicas. Então, nesse sentido aqui fica mais uma lição conservadora do político americano Ronald Reagan. Ele diz o seguinte: o governo não é a solução para os nossos problemas, o governo é o problema. Vejam aí como o nosso Congresso tem legislado em causa própria. Vejam como o nosso Supremo Tribunal Federal tem decidido em causa própria. Então, um Estado muito poderoso, ele custa caro e tende a abusar da sua autoridade. Portanto, eu recomendo muito a leitura do best-seller do Bruno Garchagen, que se chama Pare de Acreditar no Governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. O nosso país, o nosso mundo, ele não precisa de mais político, muito menos de mais burocracia. A gente precisa de mais liberdade econômica e mais ciência. Agora, voltando ao discurso da adolescente, eu não usei o adjetivo histérico à toa. Eu queria recomendar um artigo de 2017 do nosso chefe de jornalismo, o Felipe Moura Brasil. O artigo se chama O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ficar Histérico. Ele é escrito a partir de uma entrevista, de um hangout com Olavo de Carvalho, e aqui eu queria abrir aspas para o filósofo. Como é que você produz um histérico? Você acostuma o sujeito a sentir pela imaginação. Ele não sente o que está acontecendo, ele sente o que ele imagina e, sobretudo, o que ele próprio fala. Olha que forte isso, ele sente o que ele imagina e o que ele próprio fala. Se você habitua as pessoas a fazerem isso, todas elas já entraram numa espécie de segunda realidade, uma realidade paralela. Então, por essa definição extraída aí de reflexões sobre a ponerologia política, certo? Ou seja, o estudo do mal aplicado à política, o discurso da Greta, ele é histérico, ele não é fruto de uma reflexão original. Ela sequer teve tempo de vida, né, para refletir em profundidade sobre essas questões, mas da mera repetição estimulada de chavões e bravatas, todas elas alarmistas, anticapitalistas e vitimistas. Vou ler 2 frases do discurso dela que ilustram bem isso, abre aspas. Pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo, estamos à beira de uma extinção em massa e tudo
que vocês falam gira em torno do dinheiro. Como vocês ousam ignorar a ciência? Outra frase. Vocês roubaram meus sonhos e minha infância com as suas palavras vazias. Portanto, é um discurso genérico, presunçoso, repleto de platitudes, mas de altíssima carga emocional e proferido por uma jovem. Então isso tem muito impacto. Na era da pós-verdade, né, em que a gente tem a emoção assumindo o protagonismo em detrimento da razão, essas mensagens alarmistas, vitimistas e anticapitalistas, elas emplacam. Mas o estranho é que realmente vai ser os mais jovens, que vão sofrer as consequências do que a ciência está dizendo. Agora, se realmente a gente só pensa em crescimento, em economia, agora, se isso não der certo, se os cientistas estiverem certos de fato, que é o que diz a ciência há 30 anos, isso é verdade, o que a gente vai fazer? O que é que a geração dela vai fazer? Porque a gente vai ter morrido, né, gente? Vai ter um pessoal aí mais novo que vai ter que lidar com coisas muito sérias. É interessante que uma jovem venha com esse tipo de cobrança. Porque, na verdade, são as outras gerações que vão acabar sofrendo e pagando por atitudes que a gente não está tomando hoje. Porque a gente não tá. Por mais que a Greta seja uma adolescente passional, ou seja, que fale de maneira emocional, esteja lá contaminada por sua causa, emocionalmente disposta a lutar por ela, nada dá para negar os números. Por exemplo, de 1980 para cá, durante o verão, a quantidade de gelo no Polo Norte diminui em 40%. E não sou eu que estou dizendo, não é a Greta, é a ciência. A gente está vivendo um mundo de pós-verdades em que as pessoas acham que qualquer ministro que chegue e diga que o mundo só está mais quente porque tem mais asfalto, ignorando todos os outros estudos, inclusive de marcadores meteorológicos, em sua maioria colocados em áreas rurais, onde não tem tanto asfalto quanto cidades, por exemplo, é verdade. Quando esses dados são claramente manipulados para agradar a determinada parcela. Não dá para a gente dizer que o Estado tem que estar livre desse tipo de questão, porque é o Estado que tem o poder para interferir diretamente em questões como essa. Seja a emissão de carbono, seja reciclagem de lixo, seja qualquer outra coisa. Até mesmo conscientizar seus cidadãos a partir de campanha. Então, assim, não é o caso de a gente ignorar e isentar nossos governantes em cima disso. A gente vive, sim, no mundo ultracapitalista que está pensando única e exclusivamente no lucro e tem esquecido dos dados científicos. O planeta está mais quente, sim. Um monte de animal está morrendo, sim. Nos nossos polos, a quantidade de crio, por exemplo, tem diminuído absurdamente. Na Rússia, a quantidade de morsas está morrendo enormemente, inclusive porque não tem mais onde elas ficarem, então elas têm que ficar uma sobre a outra, de tal maneira que elas disputam centímetros para poder descansar e depois tem que cair de alturas gigantescas. Tem, hoje em dia, aliás, para encerrar, porque eu não vou ficar aqui dando exemplos de depressão, assim, porque qualquer documentário que você veja sobre o assunto fala sobre isso. Hoje em dia a gente vê um paradigma, inclusive nesses documentários. Antes a gente via predadores e tudo mais. Hoje esses documentários mostram basicamente os efeitos do aquecimento global sobre a vida desses animais e como algumas espécies estão de fato ameaçadas. Então, assim, acho que vale a pena pesquisar. Acho e recomendo começar por Nosso Planeta. Tá disponível na Netflix, é uma série em uma temporada. Ô, Sammy, vira tudo uma polarização, né? E vira tudo uma ótica sob o olhar ideológico de um lado ou de outro. Eu tô dizendo isso porque tem a questão o termo, por exemplo, eu vou dar duas coisas para dar deixa para você. Aquecimento global. O termo aquecimento global é combatido com um outro termo, que é assim, a mudança climática. Uns defendem que isso é natural do planeta, que estamos vivendo um momento em que isso já aconteceu na nossa história ali, na história do planeta Terra. Outros querem crer que nós estamos tratando mal mesmo o nosso planeta, que é vivo e, portanto, requer cuidados. E o equilíbrio disso é tudo muito delicado, né? Fica uma briga ali de retórica, de narrativa, né? Não, e eu vejo estudos dos dois lados. Agora, uma coisa interessante, que eu acho que todo mundo falou, pontos interessantes. Se você, como pessoa, percebe que uma empresa está fazendo dano, você pode agir sim, não é só o governo. Eu posso boicotar essa empresa. Não compro tal empresa porque eu faço isso. Claro que precisa ter investigações. Não acho que empresas nunca abusaram, mas eu sou a favor de informação. Agora, um ponto do Caio que é muito interessante, que no Brasil eu sinto todo mundo culpando o governo e pior.
A gente vê, eu viajo muito pelo Brasil para dar palestras, consultorias, somente tirando o Sudeste e Sul, existe uma cultura que o sonho da pessoa é trabalhar para o governo e não empreender e não ter um ganho por si só. Empreender não é pecado, ganhar dinheiro não é pecado. E aí eu até brinco que foi feito, para entrar também a sua opinião, foi feito nas novelas, pode ver, o empresário é o vilão. Empresário geralmente é o vilão das novelas. Então, isso não é saudável. A gente devia ter mais gente querendo empreender, virar empresário, estudar e não apenas querer um emprego público. Ainda a participação de pessoas que trabalham para a prefeitura, para o estado, em lugares mais pobres é assustadora. Então eu gosto muito do Caio quando ele fala assim, olha, depende também de você, chama a responsabilidade. Sami, depende, mas é o governo que cuida de regulamentações nesse caso, e é o governo que tem que fazer fiscalizações sobre essas empresas. Não é porque os empresários são necessariamente vilões de novelas, até porque tem muito vilão de novela que não é empresário, como especialistas falando isso, que o governo não tem uma obrigação, inclusive moral, de fiscalizar essas empresas. A gente está num país que polui bastante, inclusive, e que está muito pouco preocupado com o sustentável da natureza. Eu acredito que o seu comentário, Sami, seja no sentido de que é um mercado que gera demanda e, portanto, né, pela sua livre escolha, né, nas transações aí voluntárias de uma sociedade de mercado, ele escolhe, né, o que ele vai consumir ou não. Então, informe-se sobre a origem, a procedência, né, dos produtos das empresas das quais você é cliente, para saber, né, se você está consumindo alguma coisa que está alinhada aí aos seus valores. Não tem controle mais eficaz e eficiente do que o mercado. Quando passa para o Estado, fica um pouco mais difícil, porque seria algo como uma desobediência civil no âmbito privado. Aí você não comprar um produto é uma questão. Aí você não pagar um imposto ou você protestar sobre alguma ação do governo requer mesmo a adesão maciça da sociedade. Agora, quanto ao discurso em si, voltando para a menina, a Greta Thunberg, eu acho que a gente vive uma inversão de valores ali e é só olhar para o mundo. Eu não preciso fazer pesquisa nenhuma. Veja como é que o mundo está. Isso está acontecendo com o mundo. Por que está acontecendo com o mundo? A gente está tratando bem o planeta? Agora, se a menina foi treinada ou não, se o discurso dela foi calculado, olha, pouco me importa, eu me atenho ao conteúdo do que ela disse e para mim não é só uma verdade, mas é uma coisa que eu sinto no meu dia a dia. Nós que vivemos em grandes cidades, principalmente, sentimos no nosso dia a dia. Eu não acho que é um discurso artificialmente inflamado. É um discurso de uma menina que tem uma característica de vida, como falado aqui pela Paulinha no início, né, do assunto, quando você trouxe pra gente. Uma pessoa que busca um foco naquilo e trata aquilo como uma obsessão e vai discursar de uma maneira apaixonada, sim. A gente está precisando de emoção. Talvez não tenhamos tido ainda a serenidade e a clareza de ter colocado líderes ali realmente dignos das posições que eles ocupam. A gente tem que cobrar os líderes, sim. Eles são responsáveis. O Estado regula tudo. É premissa do Estado regular as questões mais urgentes da nossa vida e que nos atinge, e o clima é um deles. Então, se o governo não deve ser sobrecarregado com a cobrança e depositado toda nele a decisão de termos um mundo melhor, ele deve sim, através da sua regulamentação, das suas leis e das suas regras, regular as empresas que emitem poluentes, que sujam os rios. Isso está muito simples, parece muito óbvio e muito claro. Talvez a gente, repito, não tenha escolhido ainda pessoas dignas de ocuparem os cargos que decidem ali questões cruciais para as nossas vidas. Eu preciso ir para o intervalo agora, 10h34, horário de Brasília. Carro reserva ou crédito em aplicativos de transporte. Com Porto Seguro Auto, você escolhe uma das opções em caso de imprevisto com seu carro. Ao acionar o seguro, basta informar sua preferência e seguir sua rotina como você achar melhor. Consulte seu corretor ou acesse portoseguro.com.br/auto. Porto Seguro. Rolê de notícias. Oferecimento Smart Fit. No programa de hoje você vai ver: Lula com diploma. Mendigo endividado. Milton Nascimento pistolou. Huck na presidência. Anitta leva fora. Corra, Bolsonaro está na ONU. Está no ar o Rolê de Notícias. Eu sou Maurício Meirelles. Eu sou Felipe Xavier e vamos às notícias.
Jovem Pan Morning Show. De volta com o Morning Show, nessa terça-feira aqui pela Jovem Pan. A gente vai diretamente a Nova York, onde acontece a Assembleia Geral da ONU. O Brasil, desde 1949, faz o discurso de abertura. O presidente Jair Bolsonaro será o 8º presidente brasileiro a fazer o discurso. A gente vai com o áudio diretamente ali da Assembleia da ONU agora. O Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios, por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial, pelo exemplo. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições. Em 2013, um acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. Foram impedidos de trazer cônjuges e filhos. Tiveram 75% de seus salários confiscados pelo regime e foram impedidos de usufruir de direitos fundamentais como de ir e vir. Um verdadeiro trabalho escravo, acreditem. Respaldado por entidades de direitos humanos do Brasil e da ONU. Antes mesmo de eu assumir o governo, quase 90% deles deixaram o Brasil, por ação unilateral do regime cubano. Os que decidiram ficar se submeterão à qualificação médica para exercer sua profissão. Deste modo, nosso país deixou de contribuir com a ditadura cubana, não mais enviando para Havana 300 milhões de dólares todos os anos. A história nos mostra que já nos anos 60, agentes cubanos foram enviados a diversos países para colaborar com a implementação de ditaduras. Há poucas décadas, tentaram mudar o regime brasileiro e de outros países da América Latina. Foram derrotados. Civis e militares brasileiros foram mortos e outros tantos tiveram suas reputações destruídas, mas vencemos aquela guerra e resguardamos nossa liberdade. Na Venezuela, esses agentes do regime cubano, levados por Hugo Chávez, também chegaram e hoje são aproximadamente 60 mil que controlam e interferem em todas as áreas da sociedade local, principalmente na inteligência e na defesa. A Venezuela, outrora um país pujante e democrático, hoje experimenta a crueldade do socialismo. O socialismo está dando certo na Venezuela. Todos estão pobres e sem liberdade. O Brasil também sente os impactos da ditadura venezuelana. Dos mais de 4 milhões que fugiram do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da fome e da violência. Temos feito a nossa parte para ajudá-los através da Operação Acolhida, realizada pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. Trabalhamos com outros países, entre eles os Estados Unidos, para que a democracia seja restabelecida na Venezuela, mas também nos empenhamos duramente para que outros países da América do Sul não experimentem esse nefasto regime. O Foro de São Paulo, organização criminosa, criada em 90 por Fidel Castro, Lula e Chávez, para difundir e implementar o socialismo na América Latina, ainda continua vivo e tem que ser combatido. Senhoras e senhores, em busca de prosperidade, estamos adotando políticas que nos aproximem de países outros que se desenvolveram e consolidaram suas democracias. Não pode haver liberdade política sem que haja também liberdade econômica. E vice-versa.
O livre mercado, as concessões e as privatizações já se fazem presentes hoje no Brasil. A economia está reagindo ao romper vícios e amarras de quase 2 décadas de irresponsabilidade fiscal, aparelhamento do Estado e corrupção generalizada. A abertura, a gestão competente e os ganhos de produtividade são objetivos imediatos do nosso governo. Estamos abrindo a economia e nos integrando às cadeias globais de valor. Em apenas 8 meses, concluímos os 2 maiores acordos comerciais da história do país. Aqueles firmados entre o Mercosul e a União Europeia e entre o Mercosul e a Área Europeia de Livre Comércio, o EFTA. Pretendemos seguir adiante com vários outros acordos nos próximos meses. Estamos prontos também para iniciar nosso processo de adesão à Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, OCDE. Já estamos adiantados, adotando as práticas mundiais mais elevadas em todos os terrenos, desde a regulação financeira até a proteção ambiental. Senhorita Isani Calapalo, indígena aqui presente do Brasil. Agora vamos falar de Amazônia. Em primeiro lugar, meu governo tem o compromisso solene com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em benefício do Brasil. O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade e riquezas minerais. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Um deles, por ocasião do encontro do G7, ousou sugerir aplicar sanções ao Brasil sem sequer nos ouvir. Agradeço àqueles que não aceitaram levar adiante essa absurda proposta. Em especial, o presidente Donald Trump, que bem sintetizou o espírito que deve reinar entre os países da ONU. Respeito à liberdade e à soberania de cada um de nós. Hoje, 14% do território brasileiro está demarcado como terra indígena, mas é preciso entender que nossos nativos são seres humanos, exatamente como qualquer um de nós. Eles querem e merecem usufruir dos mesmos direitos de que todos nós. Quero deixar claro, o Brasil não vai aumentar para 20% sua área já demarcada como terra indígena, como alguns chefes de Estado gostariam que acontecesse. Existe no Brasil 225 povos indígenas, além de referências de 70 tribos vivendo em locais isolados.
Cada povo ou tribo, com seu cacique, sua cultura, suas tradições, seus costumes e, principalmente, sua forma de ver o mundo. A visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. Infelizmente, algumas pessoas de dentro e de fora do Brasil, apoiadas por ONGs, teimam em tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens das cavernas. O Brasil agora tem um presidente que se preocupa com aqueles que lá estavam antes da chegada dos portugueses em Minas. O índio não quer ser latifundiário, pobre em cima de terra rica, especialmente das terras mais ricas do mundo. É o caso das reservas Yanomami e Raposa Serra do Sol. Nessas reservas existe grande abundância de ouro, diamante, urânio, nióbio e terras raras, entre outros. E esses territórios são enormes. A reserva Yanomami sozinha conta com aproximadamente 95 mil quilômetros quadrados, o equivalente ao tamanho de Portugal ou da Hungria, embora apenas 15 mil índios vivam nessa área. Isso demonstra que os que nos atacam não estão preocupados com o ser humano índio, mas sim com as riquezas minerais e a biodiversidade existentes nessas áreas. E para mostrar aos senhores que não existe uma autoridade única entre os índios, eu quero ler uma carta aqui de grande parte das comunidades indígenas endereçadas para os senhores. O grupo de agricultores indígenas do Brasil, formado por diversas etnias e com representantes por todas as unidades da federação, que habitam uma área de mais de 30 milhões de hectares no território brasileiro, vem respeitosamente perante a sociedade brasileira endossar apoio total e restrito à indígena Izani Calapalo, aqui presente, do Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso, que a mesma possa, na Assembleia das Nações Unidas, em Nova York, Estados Unidos, externar toda a realidade vivida pelos povos indígenas do Brasil, bem como trazer à tona o atual quadro de mentiras propagado pela mídia nacional e internacional, que insistem em fazer dos povos indígenas do Brasil uma reserva de mercado sem fim, atendendo interesses estrangeiros de países que ainda enxergam no Brasil uma colônia, sem regras e sem soberania. O Brasil possui 14% do seu território nacional regularizado como terras indígenas e muitas comunidades estão sedentas para que o desenvolvimento dessa parte do Brasil finalmente ocorra sem amarras ideológicas ou burocráticas. Isso facilitará o alcance de uma maior qualidade de vida nas áreas do empreendedorismo, saúde e educação. Uma nova política indigenista no Brasil é necessária. O tempo urge. Medidas arrojadas podem e devem ser incentivadas na busca pela autonomia econômica dos indígenas. Certamente que, se um conjunto de decisões vier nesse sentido, poderemos vislumbrar um novo modelo para a questão indígena brasileira. Um novo tempo para as comunidades indígenas é fundamental. A situação de extrema pobreza em que se encontram, sobrevivendo tão somente do Bolsa Família e de cestas básicas, nunca representou dignidade e desenvolvimento. O ambientalismo radical e o indigenismo ultrapassado e fora de sintonia com o que querem os povos indígenas representam o atraso, a marginalização e a completa ausência de cidadania.
A realidade ora posta impõe que o mundo, na arena da Assembleia das Nações Unidas, possa conhecer nossos desejos e aspirações na voz da indígena Izani Calapalo, que transmitirá o real quadro do meio ambiente e das comunidades indígenas brasileiras. Portanto, Izani Calapalo goza de confiança e do prestígio da liderança indígena interessada em desenvolvimento, empoderamento e protagonismo, estando apta para representar as etnias relacionadas anexas, que são 52. Acabou o monopólio do senhor Raoni. A Organização das Nações Unidas teve papel fundamental na superação do colonialismo e não pode aceitar que essa mentalidade regresse a estas salas e corredores sob qualquer pretexto. Não podemos esquecer que o mundo necessita ser alimentado. A França e a Alemanha, por exemplo, usam mais de 50% de seus territórios para a agricultura. Já o Brasil usa apenas 8% de terras para a produção de alimentos. 61% do nosso território é preservado. Nossa política é de tolerância zero para com a criminalidade, aí incluídos os crimes ambientais. Quero reafirmar minha posição de que qualquer iniciativa de ajuda ou apoio à preservação da floresta amazônica ou de outros biomas deve ser tratado em pleno respeito à soberania brasileira. Também rechaçamos as tentativas de instrumentalizar a questão ambiental ou a política indigenista em prol de interesses políticos e econômicos externos, em especial os disfarçados de boas intenções. Estamos prontos para, em parcerias e agregando valor, aproveitar de forma sustentável todo o nosso potencial. O Brasil reafirma seu compromisso intransigente com os mais altos padrões de direitos humanos, com a defesa da democracia e da liberdade de expressão religiosa e de imprensa. É um compromisso que caminha junto com o combate à corrupção e à criminalidade, demandas urgentes da sociedade brasileira. Seguiremos contribuindo, dentro e fora das Nações Unidas, para a construção de um mundo onde não haja impunidade, esconderijo ou abrigo para criminosos e corruptos. Em meu governo, o terrorista Cesare Battisti fugiu do Brasil, foi preso na Bolívia e extraditado para a Itália. Outros 3 terroristas paraguaios e um chileno que viviam no Brasil como refugiados políticos também foram devolvidos aos seus respectivos países. Terroristas, sob disfarce de perseguidos políticos, não mais encontrarão refúgio no Brasil. Há pouco, presidentes socialistas que me antecederam desviaram centenas de bilhões de dólares, comprando parte da mídia e parte do parlamento. Tudo por um projeto de poder absoluto. Foram julgados e punidos graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo no meu país, o doutor Sérgio Moro, nosso atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Esses presidentes também transferiram. A gente está com um problema no áudio aqui, na transmissão do discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, ele que já vai se encaminhando para o final do discurso. Estamos aí com o áudio recuperado, vamos ouvir. Com a finalidade de promover e implementar projetos semelhantes em toda a região. Essa fonte de recursos secou
Esses mesmos governantes vinham aqui todos os anos e faziam descompromissados discursos com temas que nunca atenderam aos reais interesses do Brasil, nem contribuíram para a estabilidade mundial. Mesmo assim, eram aplaudidos. Em meu país, tínhamos que fazer algo a respeito dos quase 70 mil homicídios e dos incontáveis crimes violentos que anualmente massacravam a população brasileira. A vida é o mais básico dos direitos humanos. Nossos policiais militares eram o alvo preferencial do crime. Só em 2017, cerca de 400 policiais militares foram cruelmente assassinados. Isso está mudando. Medidas foram tomadas e conseguimos reduzir em mais de 20% o número de homicídios nos 6 primeiros meses do meu governo. As apreensões de cocaína e outras drogas atingiram níveis recorde. Hoje o Brasil está mais seguro e ainda mais hospitaleiro. Acabamos de estender a isenção de vistos para países como Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá. E estamos estudando adotar medidas similares para a China e Índia, entre outros. Com mais segurança e com essas facilidades, queremos que todos possam conhecer o Brasil, em especial a nossa Amazônia, com toda a sua vastidão e beleza natural. Ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia. Cada um de vocês pode comprovar o que estou falando agora. Não deixe de conhecer o Brasil. Ele é muito diferente daquele estampado em muitos jornais e televisões. A perseguição religiosa é um flagelo que devemos combater de forma incansável. Nos últimos anos, testemunhamos em diferentes regiões ataques covardes que vitimaram fiéis congregados em igrejas, sinagogas e mesquitas. O Brasil condena energicamente todos esses atos e está pronto a colaborar com outros países para a proteção daqueles que se veem oprimidos por causa de sua fé. Preocupam o povo brasileiro, em particular a crescente perseguição, a discriminação e a violência contra missionários e minorias religiosas em diferentes regiões do mundo. Por isso, apoiamos a criação do Dia Internacional em memória das vítimas de atos de violência baseados em religião ou crença. Nessa data, recordaremos anualmente aqueles que sofrem as consequências nefastas da perseguição religiosa. É inadmissível que em pleno século XXI, com tantos instrumentos, tratados e organismos com a finalidade de resguardar direitos de todo tipo e de toda sorte, ainda haja milhões de cristãos e pessoas de outras religiões que perdem sua vida ou sua liberdade em razão de sua fé. Tá aí o presidente Jair Bolsonaro em discurso de abertura nessa Assembleia Geral da ONU, percorrendo vários assuntos. A gente vai retomar esse assunto aqui em outras edições do Morning Show para falar e repercutir aí sobre as falas do presidente Jair Bolsonaro na abertura desta Assembleia Geral da ONU. Agora 11h04, horário de Brasília. E tragam benefícios reais e concretos para os países que as recebem. Nas circunstâncias mais variadas, no Haiti, no Líbano, na República Democrática do Congo, os contingentes brasileiros são reconhecidos pela qualidade de seu trabalho e pelo respeito à população, aos direitos humanos e aos princípios que norteiam as operações de manutenção de paz. Reafirmo nossa disposição de manter
contribuição concreta às missões da ONU, inclusive no que diz respeito ao treinamento e à capacitação de tropas, área em que temos reconhecida experiência. Ao longo deste ano, estabelecemos uma ampla agenda internacional com o intuito de resgatar o papel do Brasil no cenário mundial e retomar as relações com importantes parceiros. Em janeiro, estivemos em Davos, onde apresentamos nosso ambicioso programa de reformas para investidores de todo o mundo. Em março, visitamos Washington, onde lançamos uma parceria abrangente e ousada com o governo dos Estados Unidos em todas as áreas, com destaque para a coordenação política e para a cooperação econômica e militar. Ainda em março, estivemos no Chile, onde foi lançado o ProSul, importante iniciativa para garantir que a América do Sul se consolide como um espaço de democracia e de liberdade. Na sequência, visitamos Israel, onde identificamos inúmeras oportunidades de cooperação, em especial na área de tecnologia e segurança. Agradeço a Israel o apoio no combate aos recentes desastres ocorridos em meu país. Visitamos também um de nossos grandes parceiros no Cone Sul, a Argentina, com o presidente Maurício Macri e nossos sócios do Uruguai e do Paraguai, afastamos do Mercosul a ideologia e conquistamos importantes vitórias comerciais ao concluir negociações que já se arrastavam por décadas. Ainda este ano, visitaremos importantes parceiros asiáticos, tanto no Extremo Oriente quanto no Oriente Médio. Essas visitas reforçarão a amizade e o aprofundamento das relações com Japão, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Catar. Pretendemos seguir o mesmo caminho com todo o mundo árabe e a Ásia. Também estamos ansiosos para visitar nossos parceiros e amigos na África, na Oceania e na Europa. Como os senhores podem ver, o Brasil é um país aberto ao mundo em busca de parcerias com todos os que tenham interesse de trabalhar pela prosperidade, pela paz e pela liberdade. Senhoras e senhores, o Brasil que represento é um país que está se reerguendo, revigorando parcerias e reconquistando sua confiança política e econômica. Estamos preparados para assumir as responsabilidades que nos cabem no sistema internacional. Durante as últimas décadas, nos deixamos seduzir, sem perceber, por sistemas ideológicos de pensamento que não buscavam a verdade, mas o poder absoluto. A ideologia se instalou no terreno da cultura, da educação e da mídia, dominando meios de comunicação, universidades e escolas. A ideologia invadiu nossos lares para investir contra a célula máter de qualquer sociedade saudável, a família. Tento ainda destruir a inocência de nossas crianças, pervertendo até mesmo identidade mais básica e elementar, a biológica. O politicamente correto passou a dominar o debate público para expulsar a racionalidade e substituí-la pela manipulação, pela repetição de clichês e pelas palavras de ordem. A ideologia invadiu a própria alma humana, para dela expulsar Deus e a dignidade com que Ele nos revestiu. E, com esses métodos, essa ideologia sempre deixou um rastro de morte, ignorância e miséria por onde passou. Sou prova viva disso. Fui covardemente esfaqueado por um militante de esquerda e só sobrevivi por um milagre de Deus. Mais uma vez, agradeço a Deus pela minha vida.
A ONU pode ajudar a derrotar o ambiente materialista e ideológico que compromete alguns princípios básicos da dignidade humana. O protagonista e o diretor do filme sobre o qual a gente vai falar agora devem estar felizes da vida aí com a cria deles. Afinal de contas, o filme foi rodado com apenas $20 mil e se chama Sócrates. Vai estrear no Brasil nessa quinta-feira e desenhou um caminho bem sucedido em carreira internacional, conquistando críticas elogiosas em publicações especializadas. Vamos ver um trechinho antes de começar esse papo aqui? Solta pra gente, Murilo. Tá aí, pra falar com a gente sobre Sócrates, estão aqui no estúdio o cineasta Alexandre Morato e o ator Christian Malheiros, que sim, você conhece, da série Sintonia da Netflix. Tudo bem? Obrigado pela presença aqui no Morning Show. Obrigado. Bom ter vocês por aqui. Christian, o trailer já mostra um pouquinho aí, né? Mas queria que você contasse pra gente as adversidades aí que aparecem no caminho do teu personagem e o que você e ele têm em comum, se há alguma coisa em comum entre você, a tua vida real e o personagem. Então, primeiro eu gostaria de agradecer estar aqui, falando um pouco do nosso trabalho, né? Bom, prazer pra gente. Prazer enorme, porque é um filme que, assim, eu levo no meu coração. Meu primeiro filme. E eu vou começar a responder pelo final da sua pergunta. Eu falo que o Sócrates e eu, tanto eu, Sócrates e Nando, né? Vou colocar esses três personagens, essas três personas aí. Eu acho que a gente tem muito em comum, porque somos três jovens negros de periferia. O que distancia a gente são os caminhos escolhidos, os caminhos que, de uma certa forma, fomos guiados, né? E o Sócrates, assim, por ele ter teve que amadurecer muito cedo, por ele ter tido uma perda muito cedo, conhecido a rejeição muito cedo, né? Ele acaba criando uma autodefesa, ele acaba criando um senso de que ele tá sozinho, né? Um lugar de que é ele por ele mesmo, né? Que é uma coisa que na periferia você já vê, né? Eu também tive que amadurecer muito cedo, eu também tive que aprender a me virar muito cedo, tive que entender que eu sou sozinho também muito cedo. Então são essas coisas que ele vai passando, então ele vai, a cada hora uma porta pra ele vai se fechando, ele vai entendendo cada vez isso, e também o personagem ele é movido por uma indignação, né? Que só tem isso pra mim? Só isso que me resta, né? Então e ele vai também contra tudo isso que vai se mostrando muito fácil pra ele. Então é um personagem bem forte e de um caráter, de tão pouca idade, mas de um caráter, assim, inquestionável. É curioso você falar isso em facilidade, né? Porque às vezes pessoas que têm esse perfil dos personagens que você vive, não só no filme Sócrates, mas também na série Sintonia, optam por caminhos da criminalidade, encontram ali uma maneira mais imediata de fazer a vida por ali. Por que pessoas que têm o mesmo contexto ali, vivem dentro de um mesmo contexto, estão inseridas no mesmo ambiente, às vezes escolhem caminhos opostos? E o que é determinante, na tua opinião, para uma pessoa, as pessoas que estão submetidas ali, seguir um caminho, escolher um caminho ou escolher o outro caminho? É porque a gente fala escolheu também, né? Eu também uso essa palavra escolheu, mas existem escolhas dentro das pequenas escolhas, por mais que seja ou você vai pra rua ou você vai pro crime, mas o fator que determina essas escolhas é a realidade que está inserida esses personagens, né? Que é uma realidade que a gente encontra aqui atravessando a rua. Então, o que acontece? Por isso que eu falo que o nosso filme ele é um relato autêntico da periferia da Baixada Santista, porque realmente é isso que resta. Sabe, se não é um projeto social, se não é uma pessoa que abre uma porta, se não é válvulas de escape, esses personagens eles vão para esses mundos. Não é porque é mais fácil, é porque às vezes é o que resta, é o que tem, é o que tá se apresentando ali. Você falou de solidão, né, de individualidade em algum momento aí, né? Uhum. Como é que a índole entra aí nesse caso? O juízo que se faz, o livre-arbítrio nessa questão. Você pensa sobre esse aspecto também quando você tá refletindo para responder o que eu te perguntei ou não? Sim, penso, porque a partir do momento que você tem essas questões todas apresentadas, acaba que você é obrigado a se ver num lugar de escolhas. Sim. Né? E não colocando o mérito nas escolhas, mas você acaba se vendo nesse lugar. E aí o que acontece? Te tira de uma zona de conforto. Por isso que eu falo que o Sócrates não é um personagem medíocre.
Ele não tem uma vida medíocre, né? Ele nos ensina que não podemos ser medíocres, né? Ou eu vou e me conformo, né? Sim. Ou ele não se conforma com aquela situação. Não existe o mesmo termo, o meio termo disso. Então acho que isso que é ou é 8 ou é 80, né? Não existe, ok, minha vida tá assim, vamos seguir. Não. Ou ele realmente se conforma e vai ser aquilo ali, ou ele sai imediatamente. E ele escolhe fugir. E cada vez fugir. Mas tem a consequência de fugir, né? Então entra nessa questão. Ele se vê tão preso que ele tem que se movimentar de alguma forma. E aí entra essa questão do caráter. Que o caráter dele é tão inquestionável que ele vai fugindo cada vez mais. É difícil, não é fácil. Né? Mas ele vai fugindo cada vez mais. Alexandre, eu queria que você contasse um pouco mais sobre a história de se fazer esse filme, um filme que foi feito com $20 mil, que chegou a entrar para pré-lista aí entre o nacional que poderia representar o Brasil no Oscar, que ganhou distribuição da O2, essa produtora gigante, tantos elogios aí como a gente viu no trailer do Fernando Meirelles. Como é que surgiu esse projeto? Esse projeto, para mim, é algo muito pessoal. A minha mãe faleceu em 2014 e eu nasci nos Estados Unidos. Eu fui criado nos Estados Unidos. Minha mãe migrou para lá, conhecer meu pai, que é americano. Então, eu passava só 3 meses por ano aqui no Brasil e um período que eu estava aqui, eu me voluntariei no Instituto Querot, que é o projeto que produziu esse filme comigo. Isso realmente mudou a minha vida porque eu comecei a enxergar o mundo de outra forma. Isso despertou em mim uma preocupação social. E então eu terminei meus estudos nos Estados Unidos, eu ainda era estudante na época, e aí a gente tinha um sonho, um dia vamos fazer um filme juntos, mas não encontrava o projeto certo e, enfim, várias coisas na minha vida pessoal aconteceram, até que depois do falecimento da minha mãe, eu vivi um momento de muita solidão, porque a família dela tá aqui no Brasil e ela estava lá comigo e a gente estava sozinho, então dessa solidão, dessa angústia, eu precisei colocar isso para fora, de alguma forma, de expressar isso. Mas eu não queria fazer um filme sobre mim. Então eu voltei para o Brasil para passar um tempo aqui e comecei a falar com meus amigos que eu tinha conhecido na minha época como voluntário. E daí, de repente, essa ideia veio porque para mim, como cineasta, é muito importante representar pessoas que não são representadas nas telas. Então eu peguei uma história que para mim é muito pessoal e coloquei nesse contexto, que não é um contexto meu, mas é um contexto, um mundo que tem que ser representado. Então foi assim que surgiu a ideia do projeto e aí eu lembro que eu escrevi o primeiro tratamento do roteiro em uma semana, porque estava tudo dentro de mim, embutido dentro de mim. E o pessoal do Instituto amou a ideia e eu falei, se a gente trabalhar esse projeto juntos, eu quero fazer do jeito que a gente fazia quando eu era voluntário, que os próprios jovens, que são jovens de situações mais periféricas, muitos de escola públicas, que eles mesmos tocariam a produção. Então foi incrível poder fazer um filme numa oficina. Então é um longa-metragem, mas foi feito assim dentro de uma oficina. Então foi assim que a gente tocou a produção. Então realmente é um filme produzido de uma forma bem diferente e muito especial. A gente tem vivido... desculpa, Sandra. A gente tem vivido um período um pouco complicado no que diz respeito a questões de liberdades individuais. Você nos Estados Unidos provavelmente não passou por isso, mas a gente parece estar dando alguns passos para trás em algumas questões. E seu filme trata de questões LGBTs, tem inclusive cenas de afeto entre personagens LGBTs. Queria perguntar para vocês se foi alguma questão em algum momento em filmar isso. Se vocês ficaram com algum receio de no Brasil de agora ter que exibir um filme que toca nesse tipo de questão. Eu nunca tive receio disso. Ufa. Isso sempre foi importante para mim. Eu também sou gay. Eu tenho que representar essas histórias. Então é algo pessoal para mim também. E quantas pessoas... todo mundo conhece um Sócrates. Então a gente tem que representar essas pessoas, a gente tem que contar essas histórias. Então, para mim, receio nenhum. E eu lembro que eu sempre fui muito transparente com todo mundo quando eu conversava com pessoas, locações, quando eu estava fazendo teste de elenco. A primeira coisa que eu falava, eu falava, vai ter um beijo gay, é sobre um menino homossexual e o tema é esse, você topa? E se a pessoa falava sim,
bora lá, vamos fazer o teste, ou vamos conversar sobre trabalhar junto. Se não topar, tudo bem, vai embora, e é isso. Boa. Vai lá, Sami. Alexandre, eu queria... Parabéns primeiro você, o Christian, muito Obrigado. legal. Mas quando a gente olha verbas de filme, gastos, principalmente num país como o Brasil, são enormes. E o governo tem sinalizado, Senado, para cortes. Como é que foi? Porque 20 mil dólares, para muitos parece dinheiro, mas para quem trabalha com cinema é pouco, assim. Como é que foi o orçamento disso? Além dessa oficina que você fez, qual outra dica você dá? Porque muita gente quer produzir conteúdo, mas não sabe como fazer com pouco dinheiro. Bom, 80 mil reais, 20 mil dólares por aí, né? É zero orçamento praticamente, né? Então, a gente não tinha dinheiro para fazer esse filme. Então, a gente contava com apoio, captar apoio. E todo mundo trabalhou sem remuneração na equipe. A gente fez isso porque a gente tinha amor por essa história. A gente sabia que a gente tinha que contar essa história. E a gente tinha uma janela muito curta para poder fazer isso. Então, foi a realidade que a gente enfrentou. Então, a gente produziu o filme com muito suor, muito amor e muito sangue, sabe? Se fosse pagar as pessoas que trabalharam de graça, quanto teria que ser o orçamento? Porque é ruim supor que as pessoas precisam trabalhar de graça para viabilizar o filme. Quanto que seria o mínimo para fazer um filme, não supondo trabalho voluntário das pessoas? Não, você tem que levar em consideração também todo o apoio, né, que a gente recebeu. Mas eu não poderia responder essa pergunta, eu não posso dar um número exato, porque todo filme tem uma realidade diferente, tem um orçamento diferente, né? Mas com certeza, o que a gente precisa? A gente precisa não diminuir recursos para filmes, a gente tem que aumentar recursos para filmes. E na nossa situação, por exemplo, o PROAC salvou a nossa vida, porque eles entraram com o edital de 250 mil reais para a gente fazer nossa finalização. Aí a gente conseguiu fazer uma finalização master no filme, com a O2 fazendo a finalização de imagem, a Miriam Biderman fazendo nossa finalização de som. Então, assim, a gente precisa de recursos para fazer cinema. O mercado americano usa muito recurso privado, né? Mas isso eu acho que é uma discussão que a gente pode ficar para refletir depois. Fala, Vini. Christian, queria saber um pouquinho da sua carreira, né? Como que tem sido aí esse ano para você, com essas duas produções fantásticas, né? Como você falou aí, esse primeiro filme já como protagonista, com um personagem, uma história tão bacana, e também Sintonia, que foi um sucesso, né? Todo mundo aí que sendo, tem... né? Tá sendo ainda, todo mundo repercutindo muito a série, o seu personagem foi um dos mais legais ali, um dos mais comentados. Sua vida mudou nesse ano. Então, eu falo... Mudou, né? Mas não nesse ano, mudou há 10 anos atrás, quando eu decidi ser ator, né? Mudou quando eu finalmente tive um senso de comunidade, quando eu desenvolvi meu amor pela leitura, pelo teatro, quando eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Então, assim, muitas coisas acontecem, claro que, assim, veio tudo de uma vez, e isso tá sendo muito especial, mas também é uma sementinha que eu plantei há 10 anos atrás, né? Então, são coisas, assim, que... tem uma raiz, né, que isso que é muito fundamental. Eu acho que esses dois projetos são muito especiais, né, porque eles têm uma ligação, eu tenho uma ligação muito emocional, por também em alguns momentos estar contando a minha história, a gente está criando um lugar de representatividade também, né, como o Alex falou, dar voz às pessoas que não têm voz, né, que são jogadas à margem. Então, assim, por mais que esses trabalhos, por mais que eu como artista, me sinta muito feliz com tudo isso, eu também me sinto, sei lá, extasiado, porque tá alcançando outros lugares, entende? As mensagens no Instagram, as mensagens no Facebook, as pessoas que às vezes, conhece, tá falando, fala pra ele que... E isso pra mim tem sido fundamental, porque você vê que o seu trabalho de uma certa forma tá tocando. Porque às vezes tem pessoas que elas não têm a mesma realidade dessas personagens, mas elas se identificaram em algum momento, ou porque passou fome, ou porque foi rejeitado, ou porque o pai ou uma mãe não aceita a sua condição de ter
escolhido isso pra sua vida, sabe? Então, assim, eu digo desses dois trabalhos, né? Então, assim, é muito especial porque as pessoas, elas estão se identificando. Eu acho que é esse nosso ponto de fazer arte, Deixa né? eu perguntar uma coisa pra você. A gente, infelizmente, tá com o nosso tempo curto agora. O Alexandre, e pra você também, Christian, porque a gente vê uma expansão, né, no mercado cinematográfico, novas mídias vão mostrando longa-metragens, a Netflix não me deixa mentir, tem filmes produzidos pra Netflix especificamente. Você tá, Christian, numa série da Netflix e também tá com um filme. Como é que é, na visão de vocês, o momento do cinema hoje? Porque a matéria-prima e a captação, aquela ideia do cinema romântico, como ele é feito desde a origem, ela vai permanecer, independentemente da mídia final para a qual ele é feito ou não. Alexandre, você é um cara que, pelo que eu entendi, se entendi corretamente, vive meio lá, meio cá, nos Estados Unidos. Você tem parte da família lá, mas tem a raiz brasileira aqui. Como é que você enxerga? Você assiste muito cinema brasileiro? Como é que você vê esse momento e os embates em torno de verba? Você falou agora que também teve acesso a uma verba através das leis de fomento, que é o caso, no caso estadual, que é o PROAC. Como é que você está vendo o momento do cinema brasileiro? Eu estou vendo um momento de muita mudança, de muita transição. E como falei, eu estou vendo um momento em que a gente tem que realmente ter mais oportunidades e incentivos para as pessoas fazerem cinema e abrir isso e procurar muitos caminhos para poder, porque cinema não pode morrer, o cinema tem que continuar e a gente tem que fazer arte. Olha, eu queria agradecer, infelizmente o nosso tempo acabou, eu queria agradecer o diretor Alexandre Morato aqui e o ator Christian Malheiros. Obrigado. Eles estão à frente de Sócrates, o protagonista e o diretor do filme. Obrigado pela presença aqui e pela nossa conversa nessa manhã no Morning Show. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora 11h28, horário de Brasília. Bom, e assim a gente finaliza mais uma edição do nosso Morning Show. Voltamos na programação da Jovem Pan amanhã, a partir das 10. Você não pode perder. Olha, você vai ficar agora com o Rolê de Notícias, que é um resumo de 5 minutos das principais notícias do dia, misturando informação e humor com Felipe Xavier e Maurício Meirelles. Por hoje é só, lojinha fechada. Tchau. Até mais. Beijo, Greta. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. No programa de hoje você vai ver: Lula com diploma. mendigo endividado, Milton Nascimento pistolou. Huck na presidência, Anitta leva fora. corra, Bolsonaro está na ONU. Está no ar o Rolê de Notícias. Eu sou Maurício Meirelles. Eu sou Felipe Xavier e vamos às notícias. Rolê de Notícias. Oferecimento Smart Fit. Lula diz em entrevista que não trocaria seu diploma de primário pelo diploma universitário do ministro da Educação, Weintraub. Lógico, né? Até porque a gente só pode trocar aquilo que a gente tem, né? Sim, aliás, eu fiquei pensando, o que é um diploma de primário? Eu nunca tive. É o quê? Pós-graduação em massinha? O que é diploma primário? Mais uma vez o Lula querendo dizer que não tem vantagem em estudar. Claro que tem, pô. Com diploma universitário, pelo menos a cela é especial. Boa dica, eu vou botar meu filho no colégio agora. Não é? Tomar banho de sol no futuro, acho que... Tem que pensar no futuro das crianças. Boa ideia. Próxima notícia. O humorista e ex-integrante do Pânico, Carlinhos Mendigo, encontra-se foragido da polícia por dívida de aproximadamente R$700 mil de pensão alimentícia. Pô, 700 mil reais não tá devendo pensão, tá devendo um resort. 700 mil, velho? Não, é ironia a mulher cobrar R$700 mil de um cara que é conhecido como mendigo. Se fosse pelo menos flanelinha, né? Sim, né? Porque os caras cobram muito flanelinha, né? Cobram muito. Manobrista, uma coisa do tipo. Segundo fontes não identificadas, para despistar da polícia, o mendigo está disfarçado. Dizem que ele tomou um banho. O presidente Jair Bolsonaro deve tentar reduzir danos na imagem do Brasil em seu discurso na ONU. A única maneira do Bolsonaro conseguir fazer isso é ele pegasse o papel e lesse assim, ó. Boa noite. Tá ok? Boa noite. Assim não tem problema. Maravilha. Esse é o único discurso que daria para não ter problemas na ONU. Falou pouco, mas acertado. É isso, Bolsonaro, faz essa.
A atriz de novela Mel Maia assume romance com João Pedro, craque do Fluminense. Não, peraí, pô, isso é fake news. Por que não é? Porque desde quando o Fluminense tem craque? Inclusive, a torcida tem comemorado muito esse namoro, porque essa foi a única conquista do Fluminense nos últimos anos. Pelo menos a atriz Mel Maia não deve ter problemas com traição, né? Com os atrasos no salário, a única zona que os jogadores do Fluminense andam frequentando é a zona do rebaixamento, né? Eu não posso falar que eu sou casado. Luciano Huck intensifica a articulação política para se tornar um presidenciável em 2022. Seria legal o Luciano Huck de presidente do Brasil, já pensou? O Brasil ia dar uma elitizada, né? Virar uma Suíça, provavelmente. A capital do Brasil, com certeza, ia mudar de Brasília para Fernando de Noronha. O Bolsa Família ia ser Bolsa Louis Vuitton. Sim, ia ter o projeto Meu Iate Minha Vida, né? A Dani Bananinha, por exemplo, ia ser ministra da Agricultura. Quem deve ficar preocupado são os motoristas de Uber, porque a primeira-dama Angélica só vai de táxi. A cantora Anitta leva fora do funkeiro Kevinho. Agora, com exclusividade, Maurício Meirelles diz que traz detalhes dessa informação. Como é que é isso? É maravilhoso, olha só. Eu sei da história. Eu sei tudo da história. Bota aí. Presta atenção. Pessoal que tá escutando a gente aí na rádio, pega o celular, filma esse momento no Stories, porque eu sei a história toda. Como é que é? A Anitta olhou pra ele e falou, Kevinho! E ele falou, não bebo. Cheguei lá, bicho. E o jogador Lionel Messi vence o prêmio Bola de Ouro de 2019. Eu achei injusto o resultado. Pra mim, quem tinha que ganhar era Neymar. Neymar? Por que Neymar, pô? Esse foi o ano dele, Felipe. Não, pô, já vai defender de novo, parça. Calma, não é por causa de 50 mil reais, não. Quer ver? Vem aqui, ó. Câmera em mim. Vou explicar pro pessoal que tá ouvindo. De novo. O Neymar esse ano foi acusado de estupro. Ele tá trabalhando onde não gosta, sendo vaiado pela própria torcida o tempo todo e ainda foi lá e fez 2 gols e salvou o time. Bola de ouro é pouco. Esse cara tinha que ser, sabe o quê? Coaching. Ele tinha que dar aula de autoestima, Neymar, contrata superação. Ele, vai. Contrata ele, por favor. Neymar. Esse é um parça de verdade, irmão. Vai. É nóis, mano. Tem que dar pra esse cara, mano. O cantor e compositor Milton Nascimento, em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, declara: a música brasileira está uma merda. Como é que um cara que compôs canção de estudante vai reclamar de sertanejo universitário, bicho? Não tem nada a ver. Não faz sentido. Eu tenho uma outra teoria. Eu não acho que as músicas estão uma merda, eu acho que o problema é a batida. Porque você pegar uma música de funk, por exemplo, e jogar pra bossa nova, a letra ainda faz sentido. Boa. Na verdade, a letra é uma evolução, Felipe. A letra é muito boa. Garota de Ipanema, que olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Vem bumbum tantã, vai bumbum tantã. Vem bumbum tantã, mexe bumbum tantã, entendeu? É uma evolução, é modernizar a Garota de Ipanema. Olha só, Milton, desculpa falar, cara, mas você não entende nada de música popular brasileira, tá? Próxima notícia. Ô, Maurício, ajeita aí. Ajeita o quê? Não, tá meio esticado aí o seu pé, cara. Acho que encolheu o negócio da chuva. Encolheu. Pô, você tá gordo, né, bicho? Não, não tô gordo. Olha aí, meu. Você acha que me engordei mesmo? Eu acho. Tá estufado, né? Eu tentei ligar, lembra da promoção da Smart Fit? É R$3 a mensalidade. Você falou que ia lá, levantou do programa, foi lá fazer, não fez? Não deu tempo, saí, fui pegar meu filho. Não, pior é que... Peraí, o quê? Ainda dá tempo? Ainda tá rolando, cara. R$3 a mensalidade? Tá rolando, R$3. Se eu ligar na Smart Fit agora, é R$3 a mensalidade. Ligar agora é R$3 a mensalidade. R$3 a mensalidade. Eu vou fazer, agora não tem desculpa. Vai lá, meu. É um saco. Não tem desculpa agora, bicho. Agora não tem desculpa. Vai lá, meu. Corre que ainda dá tempo. Tá, mas se eu correr, já vale os R$3. É, tá. já perde um pouquinho do quilo, né? E olha, se você ainda não aproveitou a promoção, ainda dá tempo. É só entrar em www.smartfit.com.br e fazer a sua matrícula agora. R$3 o primeiro mês. Corre lá! E esse foi o Rolê de Notícias de hoje. Lembrando que você pode assistir o programa no youtube.com/Rolê de Notícias e seguir a gente também nas redes sociais no @Rolê de Notícias. Tchau! Ô Maurício, peraí que eu vou lá também. Segura aí, cara. Peraí. Ainda bem que eu não consegui chegar a tempo. Rolê de Notícias. Oferecimento Smart Fit.